Boa noite para quem está chegando aqui conosco e vai nos acompanhar ao vivo. Bom dia e boa tarde para quem vai nos assistir posteriormente. Hoje, mais um episódio do programa Conversas que Transformam, falando sobre o trote nas escolas. Boa noite, doutor Osmar. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos assistem, não é? E estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um título para a gente refletir sobre ele, né? Como sempre, não somos donos da verdade, simplesmente nós trazemos temas que são para reflexões, não é isso? A gente busca sempre um tema polêmico para que a gente possa estimular as pessoas a conversarem conosco, não é, doutor Osmar? Isso mesmo. E desta vez, esse tema, eu confesso que é um tema que foi sugerido pelo senhor, né? E que quando o senhor me sugeriu, eu pensei, mas nossa, trote nas escolas, ainda existe isso? Talvez porque a gente meça a existência de alguma coisa pelo quanto aquela coisa está presente na nossa vida, né? Então, eu confesso que é um tema que me surpreendeu, é um tema que eu já não estava mais acompanhando as notícias e fiquei bastante surpresa quando eu fui pesquisar alguns relatos sobre a existência de trote ainda em 2020 menos, porque tivemos a pandemia, mas em 2019 ainda tivemos notícias, relatos tristes. Então, para a gente começar o nosso debate, doutor Osmar, eu queria começar colocando um pouco dessa minha indignação para o pessoal, né? Porque a gente, pelo menos eu, na minha vivência, eu vejo que as faculdades têm os manuais, têm regulamentos, tem até aplicativos para que sejam feitas denúncias. Existem algumas ações que são noticiadas, mas, infelizmente, pelo jeito, elas não são suficientes. Então, o trote violento continua se manifestando na nossa sociedade. Eu queria que a gente debatesse o porquê disso. Por quê, doutor Osmar? Bom, Patrícia, é bastante complexo, realmente, a gente tentar justificar a existência do trote violento dos moldes em que aconteceram. Na verdade, hoje, muita coisa tem sido atenuada, já foi muito pior. Interessante porque o trote ele surge num momento na Idade Média, não é? Em que existiam situações sanitárias muito precárias, e quando um estudante da época, né, era admitido num nível mais elevado, ou até mesmo ingressava numa escola, seja militar, né, mais elevada, eles eram submetidos a uma situação em que eles tinham que rapar a cabeça e se despojar de suas vestes, mas em função da situação sanitária. Queimava-se as vestes, rapava-se a cabeça, tá? Mas tendo em vista a situação sanitária que está para um outro ambiente, uma outra situação. Mas não demorou muito, não é que já na Idade Média, né, tem relatos de a raspagem da cabeça passou a ser arrancar os cabelos, né, arrancar as vestes de maneira violenta, a pessoa ter que comer fezes, coisas do tipo, não é? Então, se você se remeter àquele momento histórico da humanidade, né, onde os limites eram quase, né, então aí você vai ver a gravidade, enfim, da violência que eram praticadas, né? E esse ritual ele foi trazido para o Brasil, né? Veio de Portugal, né, no século XVIII, por influência de estudantes brasileiros que estudavam em Portugal, mais precisamente na Universidade de Coimbra, não é?
E já em 1831, já foi registrado o primeiro caso de morte de estudante durante o trote na Faculdade de Direito de Recife, né, em Olinda. Muito bem. Desde o princípio, não é, a aplicação do trote, ela, embora na origem ela tivesse essa questão profilática, sanitária, né, depois ele foi se desenvolvendo, entre aspas, né, se desvirtuando, né, e passando para um rito de iniciação e de passagem, buscando a integração do calouro com os veteranos. Não é? Então, era um rito deveria ser de festa, de integração, de fazer amizade, de adquirir novos amigos, não é? Mas, na prática, ele passou também a servir, e essa é a parte que hoje está pegando mais, né? Uma espécie assim de vingança, né? Das dores que aquele veterano teve para ingressar na faculdade, que é um ano de estudo, sacrifício, e depois que entrar na faculdade, um ritmo de estudo bastante intenso, não é? E ele sofreu também um trote violento, e agora é a vez dele passar para frente aquilo, descarregar aquilo tudo naquele que está entrando, não é? Então, aí, nós vemos que a perpetuação ela se dá com essa sensação de que eu sofri, eu me submeti, eu tenho o direito de fazer algo nesse sentido, não é? E aí ela foi perdendo um pouco a sua razão de ser e foi perdendo também a racionalidade, né, no decorrer do tempo. Então, a origem dela é essa origem na Idade Média, né, um fundamento profilático, e que depois foram se perdendo os limites, né, aí entre aspas, a maldade humana, né, foi se exteriorizando. E é interessante porque ela é aceita, o trote é aceito. Né? Aqueles que muitos estudantes não participam do trote, eles se sentem frustrados por não participar do trote. Né? Então, é incrível. Que coisa interessante esse dado, né, doutor Osmar? Porque é uma coisa bem, bem complexa para a gente debater aqui e bastante importante, porque quando as pesquisas são realizadas, grande parte dos jovens que respondem a essas pesquisas respondem como se o trote fosse algo natural, não é? E aí fica aquela sensação de eu preciso participar disso, mas ao mesmo tempo eu não quero participar disso, né? Fica aquela situação em que ele se sente perdido, constrangido, mas não nega a participação porque entende isso como sendo algo natural. De onde vem isso, doutor Osmar? É de uma categorização? Tem a ver com aqueles preconceitos que a gente debateu, que a gente categoriza, né? Eles, nós, vamos separar em grupos, então aqui é o grupo dos veteranos, aqui é o grupo dos calouros, e aí a gente dá vazão a uma série de posturas, de atitudes que esses jovens talvez estejam mais expostos, tem várias coisas para a gente debater, né? Então, vamos começar. É o resultado de uma categorização de grupos? Temos que marcar este grupo como sendo o calouro, e além disso, a gente já tem enraizado essa violência, como o senhor já explicou agora? Passa por isso também, né, Patrícia? É um exercício de dominação, exercício de poder, não é? E o trote ele é muito mais violento e muito mais humilhante sobre as mulheres, não é? O trote direcionado às meninas, ela
tem, na sua grande maioria, característica sexista, não é? Então, há ocorrências de estupro, atentado violento ao pudor, as brincadeiras, tem que ficar chupando banana, tendo que ficar fazendo declarações, dançar rebolando em cima de garrafas, não é? E bastantes gestos que publicamente não se faria, não é? E isso traz consequências, não é? Elas trazem consequências psicológicas e que não é raro pessoas simplesmente abandonar a faculdade, não querer mais, lutar tanto para ingressar na faculdade e sair de lá vítima traumática de algumas situações, de não querer mais voltar para a faculdade. Mas vamos pensar um pouquinho na complexidade de nós humanos, ok? Sim. Uma coisa que chama atenção: as pegadinhas que passam na TV. Desde quando é bonito e é engraçado você ver alguém se espatifar no chão, podendo se machucar, homens caindo de certa forma em cima de cercas com as suas partes genitais atingidas violentamente, pessoas levando sustos que podem até, sei lá, dependendo se a pessoa tem algum problema cardíaco ou não, não é? Quedas violentas, casais que estão dançando caem de cima do palco, estatelam no chão, não é? O que são as pegadinhas que a gente assiste na televisão? O que é que aquilo tem de engraçado ou de traumático? Quem gostaria de cair daquela forma, estatelar-se ao chão e sair dali achando aquilo engraçado? Então, veja bem que, de repente, nós achamos engraçado o sofrimento do outro. E o trote, ele passa por isso. Aquela pessoa está sendo humilhada, aquela pessoa está sendo, assim, sofrendo atos de violência, e todos em volta, dando risada, se divertindo, e muitas vezes a pessoa não tem mais condições de continuar na brincadeira, e aí é mais violento ainda a ação em cima daquela pessoa, entendeu? Então muitos não reclamam, se submetem, porque se quiser dizer não, pode ser que venha lá um tipo de ação tanto quanto mais violenta, entendeu? Porque é engraçado ver o outro sofrer. O trote, para aqueles que estão aplicando, é uma diversão. Fazer uma outra pessoa ingerir quantidades de álcool que ela não conseguiria ingerir, não é? Então, sim, observe que nós praticamos atos relacionados ao trote na nossa vida cotidiana. Ver uma pessoa se dar mal e achar engraçado. O senhor falou uma coisa que me lembrou algumas situações que nos levam a uma ideia de que o trote não existe somente em ambientes de educação, em ambientes escolares, né, doutor Osmar? Quando a gente fala trote, normalmente o que vem à cabeça com mais rapidez é o trote nas faculdades. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na entrada de um novo integrante para uma determinada profissão. Este integrante, quando ele chega, ele é submetido a algumas situações como se ele fosse o calouro daquele lugar, né? Então, é para esse que eu vou dar as coisas que eu nunca gostei de fazer, é em cima desse que eu vou aprontar, fazer essas pegadinhas e dar risada dele, não vou contar para ele algumas coisas que acontecem aqui neste ambiente de trabalho e vou deixar de se ferrar, né? É o termo que usa, porque é engraçado, se ferrar, né, para aprender. Isso é um comportamento que nós adquirimos, nós naturalizamos a violência a partir de programas de televisão. Perfeito. E aí pergunto para o senhor, a opinião do senhor, porque me parece que não apenas pela televisão, né? Nas redes sociais a coisa se distribuiu um pouco mais e me parece que agora temos que parar e pensar nestas situações, na quantidade de violência
que estamos tornando naturais, não é? Exatamente. E veja bem, Patrícia, sempre a gente vê o outro numa situação de sofrimento que a gente acha engraçado, naquele momento a gente meio que se despe do sentimento de compaixão. Sim, e às vezes sem perceber, né? O que sem é pior. sem perceber. Porque o efeito da naturalização é exatamente esse, Patrícia. É você Sim. conseguir fazer sem perceber. Porque se você percebe, você fica chocado com aquilo que você está fazendo, tá? Você não vai dar continuidade. Sim, entendeu? E você não admite. E você não admite que a pessoa reclame ou se sinta mal. Entendeu? Sim, é verdade. O senhor desapareceu aqui na câmera, doutor Osmar. Estamos só ouvindo o senhor. Ah, não, mas eu desapareceu, filha. Desapareceu a imagem. Agora, no finalzinho, ficou só o som do senhor. Ah, agora voltou. Agora voltou. Voltou. E aí eu vou colocar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que essa cultura, né, de maldade, esculacho, humilhação do outro, ela é incentivada por ações que a gente comete, né? Peraí que eu já coloco. Por pequenas ações. Segundo especialistas, tá? A expressão trote, ele deriva do ato de trotar de cavalos no sentido de domesticação. Então, o trote é uma domesticação dos bichos que estão entrando. Essa é uma terminologia pejorativa, vexatória, aplicada aos cavalos, que traz para os ingressantes na universidade. E observe que bicho é escrito com CH, mas os bichos que entram na faculdade escreve-se com X, não é? Os homens são bichos e as mulheres são bichetes, não é? Muito bem. Sim. E por que X? O X é para significar, a simbologia, é que são animais marcados, entendeu? Então, é uma espécie de desumanização, objetificação, não é? Dos calouros que estão ingressando, não é? Muitas vezes as pessoas perdem a conexão com a simbologia, não é? Das palavras, das formas como elas são escritas, não é? E aí Sim. O que acontece? Nesse momento, do trote em si, o veterano se sente proprietário do bicho que está entrando. Então, ele pode fazer com ele o que ele quiser. E ele é obrigado a ingerir, a se jogar na lama, a ser amarrado, a ser, enfim, violado os seus direitos humanos, os seus direitos à dignidade humana, entendeu? E de forma vexatória, né? E, repito, com relação às mulheres, é muito mais dramático, entendeu? Agora, é interessante porque essa forma de ação, não é? Ela remete para excessos e abusos, resultando em traumas e até mesmo em mortes, não é? Não é raro a notícia de mortes, né? Na realidade, o trote ele se transforma em práticas sérias e violentas, com a utilização de bebidas alcoólicas, produtos químicos, Patrícia, né? Além de imposição de situação de humilhação pública, agressões físicas, agressões psicológicas, né? E nessa situação, geralmente os calouros não possuem a liberdade de escolha e se veem obrigados a participar daquelas brincadeiras sem graça, né? Então, mesmo que contrariados, né? Mesmo que contrariados, porque o veterano ele é proprietário. Naquele momento, ele está exercitando um poder
sobre o outro. Você está entendendo? Aí sujar o calouro com tinta, com farinha, com lama, com ovos, raspar a cabeça dos rapazes. Isso daí é tradicional, certo? Mas que desrespeitam a disposição dos calouros de participar. Se o calouro se nega, normalmente os calouros que se negam é que sofrem violências mais contundentes, né? Veja bem, nós tivemos casos de colocarem calouros dentro de tambor, né, de óleo, né, de óleo de carro, e a nossa pele respira, tá? E esse calouro veio a óbito. Então, nós tivemos casos de calouros que foram obrigados a ingerir bebida alcoólica de tal volume que ele morreu de coma alcoólico, entendeu? E aí o que acontece? Nós temos uma legislação no estado de São Paulo, Minas Gerais, nós temos várias legislações, não temos uma legislação federal, mas nós temos várias legislações que visam proibir, não é? Isso, o trote nas instituições de ensino. Aí o que acontece? Eles fazem, preparam alguns atrativos para os calouros fora do recinto da universidade. Então, eles fazem lá, por exemplo, festas de boas-vindas, festas, entendeu? Com open bar, não é? Quer dizer, bebida lá vão ter, não é? E aí, depois de todos embriagados, coisas incríveis acontecem. E, às vezes, eles são recepcionados, né? Os calouros são recepcionados, né? Com bebidas, entre aspas, preparadas, né? Com ovo podre, com água de peixe, com vômito, enfim, certo? Então, que ninguém sabe direito o efeito daquilo, certo? Então, os trotes normalmente começam com uma brincadeira regada com bebidas alcoólicas, como cerveja, uísque, entre outros, e depois vai se perdendo o controle quando os veteranos começam a induzir os calouros a se embebedarem até ficarem inconscientes. E aí tirar a roupa, fazer coisas incríveis, e aí entram gestos obscenos e atos sexuais, entendeu? Enfim, acontece de tudo, certo? A transgressão que muitas vezes pode chegar, inclusive, ao resultado morte, né, doutora Osmar? Exatamente. E é interessante porque quando existem alguns tipos de ações, né, que tiram a roupa do calouro, tiram os pertences do calouro, e daí para que o calouro venha conseguir de volta esses objetos confiscados, eles são obrigados a se submeterem a uma série de situações. E muitos dos calouros se veem numa situação constrangedora, vergonhosa, que eles não denunciam, porque eles têm vergonha também. Eles se sentem humilhados de tal forma. Muitos chegam a abandonar faculdades, enfim, uma série de coisas, não é? Mas veja bem, tirado do interior das escolas, começa a se praticar fora das escolas, em festas de recepção, essas coisas todas. E ali acontecem coisas incríveis. É interessante o senhor pontuar isso, eu até coloquei, né, o trote disfarçado de festa de boas-vindas, porque existem leis, existem orientações, como a gente abriu o programa falando, né, existem manuais, regulamentos, ações oficialmente divulgadas, então hoje em dia é mais difícil a gente ver uma faculdade que permita até que isso seja feito na porta do estabelecimento ou dentro da faculdade. Entretanto, isso não eliminou o problema, simplesmente o transferiu de local, não é? Então, saíram das faculdades, das escolas e foram para locais muitas vezes distantes, onde o socorro até é mais difícil, e as pessoas são convidadas como se fossem
chegar em uma festa e lá se deparam com esse tipo de práticas. E aí ficam constrangidos de denunciarem. Isso é muito triste, né, doutora Osmar? É triste porque tem relatos de muitos alunos que lutaram muito para ingressar na faculdade e eles se sentiram tão traumatizados, a própria família, entendeu? Se sentiu traumatizada e se sentiu insegura de levar os filhos para a escola, né? Agora, é interessante observar uma coisa, viu, Patrícia? Essa questão da normalização de situações, ela é interessante. A Unesco, junto com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa, não é? E parece-me que envolveu mais de 2.000 alunos nessa pesquisa, sobre essa questão de como se sentiam com relação aos blocos. Uma coisa que dos fatores assim, que chamou atenção nessa pesquisa foi que as mulheres da classe mais alta, mais instruída, elas sentiram a violência contra elas. E as mulheres das classes menos favorecidas não interpretaram aquilo como violência, porque elas estavam assim dominadas pelo espírito de conquista, de estar ingressando na universidade, uma coisa que não é todo mundo que entra, somente no Brasil, nós sabemos disso, entendeu? Que não conseguiu visualizar, entendeu? E as mulheres de uma classe mais elevada, uma classe social mais elevada, elas sentiram o constrangimento de se submeter àquela situação. Então, é interessante a gente observar que muitas vezes, não é? Eu, quando ingressei na universidade, eu não me submeti ao trote, certo? Então, eu esperei começar, entendeu? E a história de trote na USP não é muito bem, né? E eu esperei começar as aulas, começaram, entrei, entendeu? E como eu já também tinha uma idade maior do que o pessoal, eles olharam para mim, não mexeram comigo, entendeu? A Catiane, né? Quando ela entrou na faculdade, eu levei ela até a faculdade e foi muito interessante, porque isso aí foi aí em Santos, né? E na Universidade Federal, e os alunos que faziam parte do curso que ela ia fazer chegaram até ela estava comigo, chegaram até ela e falaram: escuta, você permite de participar conosco? Olha, nós vamos usar pintura, nós vamos pintar você, o produto que nós estamos utilizando é esse, ele não é alérgico, tá? Nós vamos jogar tinta na sua roupa, a tinta que nós vamos jogar é esta, é lavável, entendeu? Então, foi um negócio assim que me impressionou. E aí a Catiane olhou para mim, ela estava com vontade de entrar na brincadeira, não é? Então ela foi. Mas foi uma coisa assim muito civilizada, né? Como diz, usando até a expressão dela, muito digna, entendeu? Ela participou, brincou, pintaram, entendeu? Ali houve sim uma integração, né? Hoje existe o trote solidário, né? Que também, exatamente, Patrícia. Com consentimento. Sim. O senhor falou do trato solidário, eu até coloquei aí o comentário para o pessoal que está acompanhando ou que acompanhará posteriormente ver, né, a colocação do Sérgio França falando que a gente precisa de propostas, realizações focadas no trote solidário para que a gente estimule um comportamento mais proativo de solidariedade. E aí eu complemento essa ideia perguntando para o senhor o que é que o senhor pensa sobre o trote solidário, porque eu vou colocar a minha impressão sobre esta questão. Como eu disse para o senhor há pouco, a impressão que me dá é que dentro das universidades ou na porta das universidades, este trote solidário ele é estimulado, ele acontece e ele é mais frequente atualmente. O que me preocupa bastante é que quando estas festas
são camufladas, né, como festas de boas-vindas, não há essa ideia de um trote solidário. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é: como é possível fazer com que este tipo de trote, este camuflado, este que não é permitido pela lei, que não é mais permitido na porta das instituições, termine, seja alterado para uma ideia de um comportamento mais solidário, de um comportamento como este que ocorreu na porta da faculdade da sua filha, que o senhor mencionou agora? O senhor acredita que é possível o trote solidário nestes ambientes afastados, onde, em tese, acreditam que a lei não está presente? Patrícia, eu acredito no trote solidário. Só que o trote solidário, ele passa pela desconstrução de uma estrutura que existe, entendeu? De conceitos, de valores, né? Então, vamos lá. Existem trotes solidários de fachada, tá? Que você faz no ambiente da escola, doação de sangue, coisa e tal, entendeu? E aí, à noite, vai ter uma recepção de boas-vindas em tal local, entendeu? Open bar e coisa e tal. E lá a coisa pega. Você está entendendo? Então, existe. Então, vamos lá. Quando eu vou trabalhar somente com guardas municipais e vou falar sobre policiamento comunitário, por exemplo, tá? Nós temos uma cultura de policiamento, de sistema de policiamento no Brasil, que é o sistema de policiamento autoritário, fruto do momento da ditadura, tá? Então, que ainda está enfim, no inconsciente daqueles que exercem atividade policial, entendeu? De chegar e as fotos que você vê eles tirando, com o braço assim, tem aqueles braceletes, entendeu? Então, quando você chega nessa cultura e fala sobre policiamento comunitário e policiamento direcionado à solução de problemas, legal? O que acontece? A pessoa tem que desconstruir aquela concepção que ele tem de atividade policial. O policiamento comunitário, ele não consegue funcionar apenas você dando teoria para as pessoas, olha, você vai andar na rua assim, olha, se ele não introjetar, entendeu? Do que vem a ser policiamento comunitário. Ele tem que introjetar, e mais do que isso, a instituição policial, seja a guarda municipal, ou militar, ou civil, a instituição tem que ter essa filosofia de trabalho comunitário, trazendo para o trote. Tá? O estudante tem que introjetar os valores que norteiam o trote solidário, entendeu? E a instituição de ensino, tá? Porque o veterano, ele está cursando a faculdade. Então, tem que ter atividades, ações, palestras, cursos, não sei o que, dentro da instituição, que durante esse ano o aluno vai introjetar valores, princípios que norteiam o trote solidário. E quando chega na hora do trote, ele vem com esse espírito que ele acredita que está dentro dele. Entendeu? Se esse espírito, se essa filosofia de trote solidário não for introjetado, ele vai fazer para inglês ver durante o dia e à noite ele vai fazer aquilo que ele gostaria de fazer, que aí tem aquela questão que eu te falei, tá? Pô, eu quando entrei eu sofri a mão dos veteranos, por que agora isso daí vai entrar e eu vou deixar barato? Então é esse o valor que está ainda dentro dele, entendeu? Entendi. Mas eu acredito no sólido, no trote solidário, porque está existindo. Está existindo, várias faculdades, várias universidades, está existindo. Entendeu? Eu tenho essa impressão também, né? Até muito importante a gente colocar que a gente fala das redes sociais e do lado negativo que elas permitem, proporcionam e incentivam, mas também percebo pelas próprias redes sociais movimentações de grupos de jovens que estão mais ligados na questão do meio ambiente,
na questão da empatia, na questão da solidariedade. Existem esses grupos também, né? É que dentro destes ambientes de redes sociais, os grupos eles se dividem com mais facilidade e eles também aumentam com uma facilidade grande, né? Então a gente sabe que existem boas iniciativas, mas a gente fica bastante preocupado com a possibilidade do que é que isso pode gerar, né? Que, como já dissemos, o trote violento disfarçado de um ambiente de festa, ele pode promover como resultado a morte, e temos casos, né, que ilustram isso, infelizmente. Doutora Osmar, partindo disso que o senhor falou, que o senhor acredita que é possível, sim, a gente introjetar estes novos valores, esta conscientização da importância de olhar o outro como um indivíduo que tem direitos, né? Eu acho interessante a gente mencionar aqui que dentro das escolas, né, não é apenas dentro das faculdades, universidades, centros universitários, dentro das escolas, nós também temos notícias de trotes, o que demonstra que nós temos um problema que tem que começar a ser trabalhado lá na base, nos pequenininhos, porque, infelizmente, se a gente deixar, a gente vê os próprios pequenos tendo essas atitudes como as que nós estamos colocando aqui. Claro que, no caso das crianças, é mais difícil que se promova como resultado morte, mas a cultura da humilhação, do esculacho, da violência, ela já se manifesta lá quando são pequenos, né? Então, eu vou colocar aqui para o pessoal ver uma das leis que o senhor mencionou, que existe mais de uma, que dispõe sobre a questão dos trotes nas escolas. E o que eu considerei interessante desse texto é que ela fala em escolas da rede pública em qualquer nível de ensino, inclusive nas faculdades, né? Não apenas nas faculdades. Então, como é que a gente começa esse trabalho de base com tantos estímulos visuais de violência, tantos programas, desenhos, tudo isso na cabecinha destas crianças? Na verdade, Patrícia, as escolas começaram a se preocupar, principalmente as universidades, depois dessa lei, entendeu? Muito bem. Então, vamos lá. No Brasil, os trotes começaram a ganhar visibilidade em torno de 1999, quando um calouro de medicina morreu afogado na Universidade de São Paulo, né? Não foi algo simples. Um aluno perdeu a vida graças aos exageros, bebida alcoólica, etc. Né? Isso foi em 1999. Em 2009, um calouro foi chicoteado, forçado a rolar em fezes de animais, sofreu agressões e ainda foi amarrado em um poste no Centro Universitário Anhanguera Educacional. Tá? Em 2015, calouros da Faculdade de Adamantiense, um negócio assim, né? Interior de São Paulo, eles foram recebidos com ácido pelos veteranos. A brincadeira de mau gosto causou queimaduras graves nos estudantes e um deles quase perdeu a visão. Em 2010, estudantes da Unicastelo, se não me falha a memória, no interior de São Paulo também, em Fernandópolis, foram obrigados a fumar, tirar roupas íntimas, pedir dinheiro em semáforos e beber álcool combustível. Tá? Também em 2010, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, também em São Paulo, um estudante foi agredido e teve os ossos do nariz quebrado. Então, veja bem, isso são alguns relatos, tá bom? Você, como mãe, vendo seu filho voltando para casa numa situação dessa, qual é o sentimento entendeu? Dos pais, enfim, entendeu? Vou ter o filho voltando para casa queimado com ácido e coisas do tipo. Meninas, são leiloadas e amarradas, agredidas por não concordarem em realizar determinado tipo de atividade que são jogadas a ela. Entendeu? Leiloar, eles não leiloam meninos, eles leiloam meninas. Entendeu? Você vê a simbologia que tem por trás disso, de venda de corpo, de venda de objetos.
entendeu? Então, isso tudo é que veio chamar a atenção da mídia, e a mídia, né, fez com que fosse criado, eu acredito que em 2015, tá? Mais ou menos 2014, 2015, uma CPI no estado de São Paulo, e essa CPI, ao final, qualificou o trote violento como tortura, certo? E fruto dessa CPI nasceu essa lei paulista, entendendo? Proibindo o trote nas escolas, tá ok? Muito bem. Só que, graças a essa lei, principalmente nas universidades, os gestores das universidades, professores, enfim, começou a se incomodar com os trotes, porque a instituição de ensino ia receber algum tipo de reflexo daquilo que acontecia nos trotes. Então, aí eles começaram a se preocupar. E aí começou a surgir programas dentro da escola para estimular o chamado trote solidário. Porém, as instituições de ensino básico ainda não se tocou, vamos dizer assim, entendeu? O que eu quero dizer com isso? É muito difícil você ver uma escola, entendeu? Do ciclo básico, né, que eu chamo, nem sei se é correto, porque a minha idade me trai, tá? Então, é uma coisa que não diz respeito aos professores ou à direção da escola, entendeu? Tem muitas escolas que não dizem respeito. Por não dizer respeito a eles ainda, nas escolas não há um programa, não há um projeto, não há ações, entendeu? Para prevenir esse tipo de trote. Tá? E há, inclusive, pais de alunos, professores de alunos, que acham bonito, porque eles estão também num rito de evolução, de subir, agora eu vou usar um termo indiano, né? Subir de casta. Você está entendendo? Então, os próprios pais, muitas vezes, passaram por isso e também consideram isso normal, não é, doutor? Exatamente. E aí reproduzem isso como natural para os filhos. É assim mesmo. Quando eu fiz curso técnico de mineração, de metalurgia, eu tive que pedir dinheiro na rua, eu tive que subir em cima de um banco de jardim, fazer uma declaração de amor para uma estátua, entendeu? Então, na época, tá? Também não passou muito disso, né? Mas, na época, a gente, quanto jovem, você acha normal. Se você quiser entrar, você tem que passar por isso. Só que esse você tem que não existe. Uma brincadeira só é brincadeira quando for engraçado para os dois. Quando não traz constrangimento para uma das partes. Quando não traz traumas psíquicos que vai mexer com a vida da pessoa para o resto da vida. Entendeu? O trote brincadeira, entendeu? Diversão, até que é tolerável. O que não é tolerável é quando você começa a humilhar a outra pessoa. E essa humilhação, ela é de cunho machista, de poder, de gênero, enfim, preconceitos sociais, entendeu? Os mais pobres recebem um tipo diferenciado de trote, mais humilhante, digamos assim, entendeu? E uma série de situações que são colocadas que vai mexer com a estrutura mental da pessoa, entendeu? E isso quando não traz danos físicos significativos ou até a morte, entendeu? Nós sabemos que mulheres vítimas de estupro é uma marca que ela carrega para o resto da vida. É de difícil recuperação, entendeu? E até porque muitas vezes ela mesma se sente culpada, entendeu? E que a sociedade traz isso, né? Se ela foi porque ela quis, porque ela aceitou, mas não é assim que funciona. Ou ela provocou, né? Exatamente, entendeu? Se então, veja bem. Jeito, provocou. Agora a questão é, né, Patrícia? O que fazer?
né? Você tem uma filha que está festejando porque conseguiu entrar na faculdade. E agora, José? E ela quer participar do trote. Porque é uma marca, ela quer tirar fotografia, que ela participou, está com a cara pintada, tá. E agora, José? Como é que faz? Você vê, então, que é uma questão que não é de fácil solução. Porque muitas vezes o jovem, quando quer, por mais que eles sejam aconselhados ou orientados, eles fogem e vão fazer aquilo que eles querem, porque eles estão em grupo. Muitas vezes acontecem as festas em sítios, né? Em chácaras, locais isolados. Exatamente. Os pais não estão sabendo, os diretores de faculdades não estão sabendo, né? Então, é um ambiente de difícil acesso e fiscalização. Então, acaba acontecendo todo tipo de atrocidade lá. A gente está quase chegando no final já, né? Está passando rapidinho, como sempre. Mas eu queria falar uma coisa, complementando o que o senhor colocou, que também me preocupa. Essa questão da educação escolar, eu percebo que algumas escolas, elas acordaram. Então, o senhor falou assim, né, ainda não existe esta fiscalização em cima das escolas, né, dos menores. Então, para a gente sair do ambiente da faculdade, dos maiores de idade, dos mais jovens, e a gente ir um pouquinho lá para os mais novinhos. Ainda não existe uma cobrança para que essa lei seja, de fato, respeitada ou para que eles se sintam responsáveis por fazerem algo, porque, como aconteceu na faculdade, a faculdade responde se alguma coisa acontecer lá. Então, a partir da punição que ela percebeu que levaria, criaram ações. É interessante a gente mencionar que existem escolas, sobretudo as particulares, que estão fazendo trabalhos desde pequenininho, desde os pequenininhos que eles recebem, de gestão das emoções. Então, existem algumas escolas que contratam plataformas de alguns profissionais que lidam com isso e tem, inclusive, os materiais, já recebem os materiais prontos, para que as crianças sejam estimuladas rotineiramente a perceberem as suas emoções, a lidarem com as suas diferentes emoções, a lidarem com a raiva, a lidarem com a tristeza, a aprenderem a respeitar os sentimentos dos coleguinhas, a colocar os sentimentos, de modo que elas desenvolvam mais equilíbrio emocional conforme forem crescendo. Mas isso ainda é pouco. E o fato de ser pouco me preocupa também, porque a gente está criando mais uma geração onde a distinção social já está presente desde lá, as bases. Então, o que me preocupa, enquanto alguns são estimulados a lidarem bem com as suas emoções, existem escolas públicas que fazem excelentes trabalhos também, mas são poucas, e a gente sabe que há algumas escolas onde os ambientes são extremamente violentos. E aí me preocupa como é que será, né, daqui a alguns anos para essas gerações. Mas, para a gente finalizar a nossa conversa, estamos quase nos 50 minutos, hoje não excederemos tanto, eu acho que a gente tem que deixar aqui algumas dicas sobre o que é possível fazer para que a gente combata estas atrocidades. Eu acredito que essa de inserir dentro do ensino, desde as bases, desde pequenininhos, disciplinas ligadas à gestão das emoções, é uma excelente ação. O senhor tem outra para compartilhar com a gente? Na verdade é o seguinte, essa diferenciação que você falou sobre a questão de reflexo de empoderamento de classes sociais. Tá legal? Uhum. As faculdades de medicina e odontologia têm apresentado os trotes mais violentos. Tá? E é interessante, porque para você entrar numa faculdade de medicina, normalmente é uma classe mais conscientizada, vamos dizer assim, mais esclarecida. Entendeu? Exige muito estudo, muita dedicação, então não são pessoas que trabalham e estudam, entendeu? Pertencem a uma classe social mais privilegiada. Porque tem condições, né? Exatamente. Para se manter com foco nos estudos.
e tem condições de discernir, entendeu? O que é violento, o que não é violento, o que, entendeu? Tem condições de discernir. E são onde a questão do trote foram mais violentos. Aí há diversos estudos, há diversos trabalhos em cima. E um deles vem exatamente, né, nesse viés de uma classe empoderada que vai recepcionar pessoas que querem fazer parte daquela classe, entendeu? Mas já quer deixar de pronto, estabelecido um diferencial. Nós somos, vocês, entendeu? E você ali trabalha num ambiente autoritário, porque o curso de medicina, principalmente, é um curso integral, um curso que precisa de foco, você não tem como extravasar energias, está entendendo? E no momento do trote, isso é colocado para fora. Tá? E também a própria profissão de medicina, como eu li num trabalho, não é? Ela é autoritária, entendeu? Do profissional chegar é assim, você está entendendo? Ela é autoritária. Então, veja bem que existe aí um desenho, tá? De elites, tá? De questão de predominância de poder, mas que isso é possível quebrar se nós tivermos, desde a infância, tá? Projetos, programas, ações de conscientização. Agora, para você conscientizar, tem que ser através de um ambiente conscientizado, para que o professor não transmita, entendeu, informações, conhecimentos que ele, professor, não pratica. É verdade. Você está entendendo? Porque aí o aluno ele tem essa sensibilidade, entendeu? De dualidade. E então, não, ele fala assim, entendeu? Então a gente age assim, mas a gente pode fazer de outro jeito, porque ele também faz de outro jeito. Você está entendendo? E percebe tão rápido, né? Quanto menorzinho, acho que mais rápido é ainda. Então, não adianta você querer um ambiente, entendeu? Criar uma filosofia, uma postura, uma conscientização, sendo que a instituição ela não pratica aquilo que ela prega. Então, muitas vezes as pessoas me procuram para criar núcleos de justiça restaurativa dentro da escola, mas eles só veem a justiça restaurativa como um método de corrigir os alunos. Só que justiça restaurativa, assim como a conscientização da importância de um trote solidário, de confraternização, assim como eu estava falando de policiamento comunitário, ele passa pela instituição ter como missão, objetivos, tá? Filosofia de trabalho mesmo, aquilo que está pregando. Então, a maior dificuldade nossa é essa. Nós trabalharmos com os adultos que vão ensinar e servir de exemplo para as crianças. Então, há sim possibilidade, na minha maneira de ver, entendeu? De mudar esse contexto. Mas vamos lembrar, tá? Esse problema do trote, ele é universal. Entendeu? Muitas vezes, quando você entra na polícia militar, você é submetido a um trote, você entra numa instituição qualquer, você é submetido a um trote. Você está entendendo? Então, existem trotes que são brincadeiras de confraternização, para todos irem, se abraçarem, entendeu? Existe, não é? Agora, quanto ao estudante em si, ele não pode ter medo exatamente do trote. O que ele tem que fazer? Ele vai, analisa como que é o trote naquela universidade, como que foi nos anos anteriores, entendeu? Porque ele foi aprovado na universidade, ele sabe qual faculdade ele vai frequentar. E ele tem tempo para saber, entendeu? Porque normalmente é no início da aula, entendeu? Então, ele tem tempo para pegar informações, entendeu? Ele tem direito de se recusar, por ser uma lei, ele pode chamar a polícia, entendeu? Ele tem mecanismos, mas normalmente o aluno quer participar, ele quer, entendeu? Só verifica se o trote que aquela instituição pratica tem histórico de violência ou não. Agora, a partir do momento que o aluno resolve se submeter,
Então, ele tem que ir com roupa já velha, entendeu? Ele já tem que ir preparado, ele vai perder o cabelo, ele, entendeu? Vão jogar lama nele, ele tem que estar preparado e com espírito para participar desse tipo de brincadeira. E quando ele vê que está pulando, entendeu? Ele tem que achar um mecanismo, sei lá, de dizer não, eu não quero, se eu continuar assim eu vou chamar a polícia, entendeu? Ele tem que se impor. É fácil falar. No ambiente ali, você chegar e se impor, vai ter reação, até porque os veteranos também bebem junto com os calouros. Então, muitos estão já meio fora de controle. Mas não custa nada, né, o aluno dar uma pesquisada, ver como que é, como que não é, entendeu? Pegar a informação. Né? Tem pessoas que aconselham você fazer amizade com veteranos antes de começar, que isso ajuda, entendeu? Então, são algumas sugestões de como enfrentar essa situação. Perfeito. E, inclusive, com o auxílio das redes sociais, fica até fácil fazer amizade com outras pessoas da mesma universidade, da faculdade, da escola, né? Isso, com o auxílio das redes, a gente consegue encontrar e ler, observar, analisar e ter, né, uma cautela de onde é que nós estamos nos enfiando, não é? Para a gente não. Ou então começar a frequentar a faculdade uma semana depois de começar as aulas. Eu fiz isso. Em mais de uma faculdade, eu fiz isso. Eu esperava, eu era muito envergonhada quando era mais jovem. Eu prestei vestibular inicialmente, embora não tenha concluído o curso, eu prestei direito, fiz 1 ano de direito. Então, era um curso, o senhor sabe bem, é um curso, né, que está ali entre os que o pessoal mais gostavam de praticar aí trote, direito, medicina, como o senhor falou aí. Mas eu fugi. Eu era, primeiro, porque eu era envergonhada, e segundo, porque eu não queria que fizessem aquilo comigo, né? Eu me sentiria exposta, constrangida, humilhada, enfim. Não fui e deu tudo certo. Acabou que ninguém me pegou depois de. Eu cheguei depois de uns 10 dias, assim, para ter certeza, que ficou todo mundo quietinho. Por fim, fiz muitas amizades lá. Já a outra faculdade já era um pouco mais velha, também não me pegaram, mas aí já era um ambiente mais respeitoso, como o senhor falou, né? De brincar com quem queria brincar e respeitar quem não queria, e aí deu tudo certo. Mas eu acredito que esse programa tenha trazido dicas interessantes e reflexões bastante importantes. E na próxima semana, na próxima não, na outra, né? No próximo programa, no nosso próximo episódio, eu já vou deixar noticiado aqui para quem nos acompanha que nós falaremos sobre a humilhação, né? Então, a humilhação, ela também tem muitos pontos importantes a serem destacados, e aí eu já deixo a data, 1/2/2021, já me despeço do pessoal, desejo boa semana, e esperamos por vocês no dia 1º, aqui, no dia 1º de fevereiro, para a gente falar um pouquinho mais sobre temas polêmicos, a gente incentivar um pouquinho mais a cultura de paz, uma cidadania baseada não apenas em exigência de direitos, mas no conhecimento dos nossos deveres, na conscientização das pessoas. Muito obrigada, doutor Osmar. O senhor quer deixar algum recado final para o pessoal? Bom, para o próximo programa nós vamos falar sobre humilhação. Vamos deixar um desafio no ar para as pessoas pensarem, né? Dentro da humilhação nós vamos falar um pouco sobre vergonha. Qual o papel social da vergonha? Tá? Vamos pensar nisso, né? Qual o papel social da vergonha? Será que vergonha tem algum papel social? Muito bem. Com relação ao trote, de nos divertirmos com o sofrimento, com a humilhação, com da outra pessoa, vamos refletir um pouco mais com empatia, vamos nos colocar no lugar da outra pessoa, principalmente quando a brincadeira, as pegadinhas, né? A gente vê que a pessoa está sofrendo de dor, a pessoa se machucou, a pessoa caiu, a pessoa, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais. Por que nós achamos engraçado, não é? Ver outras pessoas se dando mal? Por quê? Né? Vamos fazer depois, mais tarde, um programa sobre isso.
Por que nós achamos engraçado? Por que nós rimos ao ver pegadinhas na televisão? Existem programas na televisão só de pegadinhas, de pessoas passando apertadas, levando sustos incríveis. Por que nós nos divertimos humilhando ou vendo a humilhação de outras pessoas? Então, é essa reflexão que eu deixo sobre o trote. Por que no trote é divertido ver outras pessoas entrando em coma alcoólico, enfim, sofrendo. Nossa, falamos junto. Falamos junto. Até a próxima a todos. Um abraço carinhoso, tá? Também deixo um abraço, estou reforçando aí o desafio que o Dr. Osmar deixou, tá aqui, marcadinho para você que vai nos assistir depois, para você que está nos assistindo, pensar sobre qual é o papel social da vergonha, e no dia 1º a gente volta para falar com vocês sobre humilhação. Gratidão a todos vocês, um beijo, boa semana, muito obrigada, Dr. Osmar, até o dia 1º.